Graça e paz seja contigo, irmãos, e com toda a tua família. Arrependei-vos, irmãos, está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. A parábola das bodas, irmãos, preste bastante atenção. Mateus 22, parábola das bodas. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do filho. Preste atenção, irmãos. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram servir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz os servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Preste atenção, irmãos. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o dos pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este é o inferno, irmão. Veste nupcial se refere à justiça dos santos. Olha o que o Senhor nos fala da justiça dos santos. Apocalipse. Apocalipse é o último capítulo, irmão. Estamos vivendo agora, Apocalipse. Apocalipse 19. E foi-lhe dado 19:8. E foi-lhe dado de vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, glória, irmãos. Bodas do Cordeiro, irmão, significa a união do noivo celestial, o Senhor Jesus, com a noiva, a igreja glorificada. Ela se apresenta diante do noivo vestido de branco, simbolizando a sua benignidade e a sua pureza, pois foi lavada no sangue do Cordeiro. Se não fosse assim, o noivo jamais viria ao seu encontro para despojá-la. As aparências podem enganar homens, mas não a Deus. A igreja precisa ser pura, santa e imaculada. E só é possível se ela viver a sua fé. O sacrifício do Senhor Jesus nos traz justo diante de Deus Pai. Ele mesmo se incumbiu de nos cobrir com vestimento real, de linho finíssimo, resplandecente e puro, para esse grande dia. Oh, glória! Que vem pela fé pura e genuína da pessoa do Senhor Jesus, que nos justifica diante de Deus. Muitos têm trajado uma veste falsificada, isto é, têm vivido uma fé falsa. Embora creiam em Jesus, tenham conquistado algumas bênçãos ou bens que sejam assíduos na igreja, continuam contrariando a vontade de Deus com suas más atitudes. Aos olhos daquele que cercam, aparentam possuir uma fé pura, e suas vestes parecem perfeitamente originais, mas o Senhor consegue enxergar o que ninguém vê. O que ninguém vê, Ele enxerga, irmãos. A mágoa que está no seu coração, os maus olhos, o orgulho, o egoísmo, as más intenções, o relaxamento espiritual, a fé emotiva, a inconstância, a indefinição e tudo mais que os tornam indignos de participar das bodas do Cordeiro. Nem amor ao próximo ele tem mais, irmãos. Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Preste atenção, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de arrepender dos seus pecados. Hoje é um dia, irmão. Se arrependa dos seus pecados, irmãos. Volte ao primeiro amor. Oh, glória! Mas a maioria tem rejeitado a oferta da salvação proposta pelo Senhor Jesus. Por essa razão, continuam escravos do diabo e distante do reino de Deus. Esses são os chamados. Por outro lado, há aqueles que ouvem a verdade e lhe obedecem. São os escolhidos, que não são simplesmente membros ou frequentadores de uma igreja física, mas fazem parte da igreja espiritual. Oh, glória! Composta por todos os salvos.
Ser forte, irmãos. Ser forte. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a sua verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Olha o elogio, irmão. Cuidado com o elogio. Se até o Senhor aqui foi elogiado, preste atenção. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo. De quem é essa esfinge? E essa inscrição? Eles disseram: De César. Então disse-lhe o Senhor: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se e deixaram e se retiraram. Oh, glória, irmãos. Cuidado com o que você dá ouvido, irmão. Cuidado com os elogios. Cuidado, irmãos. Medite na palavra. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, irmão. Se arrependa dos seus pecados, irmão. O fim está próximo, irmãos. Todos os sinais estão aí, irmão. Todos. 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 Só falta um sinal. Se você meditar em Daniel, Apocalipse, Mateus 24, que é o nosso próximo estudo, e Apocalipse vai dizer: falta um sinal. Sabe qual que é, irmãos? Que o Evangelho chega aos 4 cantos do mundo. Está próximo, irmão. Tem países aí, vizinhos, que nem escutou o Evangelho, já estão pregando lá. Coreia do Norte, Japão, um monte de outro de países aí estão vindo o Evangelho. Cuidado, irmão. Jesus está voltando, irmãos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Ele está voltando, irmão. Está muito próximo. Que a graça, Pai, seja Jesus Cristo, seja contigo, irmãos. Que o Espírito Santo, Pai, abençoe a sua vida e te mostre o caminho. Só tem um caminho, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Oh, glória. Que o Espírito Santo te abençoe, irmãos. Graça e paz.